Então, boa tarde, sejam bem-vindas à Escola Trinho de Fogo. A Vera já é professora há 2 anos na nossa escola, portanto não precisa de apresentações. É uma astróloga destacada no meio português e internacional. A Frederica, seja bem-vinda, portanto é a primeira vez que vai ser professora. E este terceiro ano, que é um ano central do currículo de estudos da Escola Trinho de Fogo, vai tratar em especial de aspectos. Portanto, a primeira pergunta que eu vos faço às duas é: qual é a especificidade deste terceiro ano e qual é a grande diferença em relação ao primeiro e ao segundo? E se ele se destina basicamente ou só aos alunos da Trigo ou ao público em geral que queira estudar mais astrologia? Vera. Olá, boa noite, disparate. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ouvir. A primeira pergunta foram várias, então, começando por um ponto. A especificidade este ano é um ano fulcral, porque a nossa matriz energética corresponde ou traduz-se pelos planetas, nos signos e em aspecto. Ou seja, quando nós olhamos só para os signos onde os planetas estão e as casas onde os planetas estão, falta-nos algo de muito importante, que é as relações que eles estabelecem entre eles. As relações, podemos dizer que são relações angulares ou matemáticas, mas isso é, é vulgarizar a questão. No fundo, o importante é como é que eles dialogam entre eles e como é que um planeta ligado a outro, através de um aspecto, pode ganhar mais força ou, pelo contrário, pode relativizar a sua frequência vibratória. Os aspectos são fundamentais quando nós queremos entender a linguagem astrológica, a linguagem do que está em cima e que é igual ao que está em baixo. Basicamente, para mim, mas a Federica vai ter a oportunidade também de dar a versão dela e a visão dela. Quando tu perguntas se isto é para todos, pode ser para todos os que já têm um conhecimento sobre signos, planetas, casas, modalidades, elementos, porque esse vai ser o nosso BOBA. Alguém que vem de fora e que diz eu tenho um conhecimento básico da astrologia é muito bem-vindo. Alguém que vem do segundo ano também é muito bem-vindo e eventualmente até alguém que venha do primeiro, sabe-se lá, não é? Porque o importante não é aqui as precedências, mas é perceber que há mesmo uma base a partir da qual nós vamos trabalhar. E por aqui para já fico. Frederica, queres acrescentar alguma coisa? A tua... Sim, acho que a Vera disse tudo, mas posso corroborar, começando por isto mesmo da base, não é? Eu acho que a base, o entendimento dos 12 signos e sobretudo dos 6 eixos, o entendimento das modalidades, dos elementos, como é que estas 3 variáveis se interligam umas com as outras, que eu acho que é a base para depois perceber os aspectos. Eu acho que convém chegar ao terceiro ano com esta base e muito provavelmente nós vamos começar por fazer uma revisão de tudo isto. Portanto, quem tenha vindo o segundo ano ou quem apareça na escola e queira começar já por aqui, quem tenha mais bases, esta revisão eu acho que é muito, muito necessária, porque só a partir deste mecanismo, já uma coisa já muito automatizada no nosso raciocínio,
é que nós vamos conseguir perceber como é que este diálogo entre os planetas acontece. E, portanto, eu acho que também concordo, acho que os aspectos são essenciais para conseguir ler um mapa. E, e acho o que eu acho mais importante nos aspectos é não só os seus significados, como, sobretudo, os aspectos mais difíceis, como as quadraturas, as oposições ou mesmo as conjunções, como é que nós podemos tornar questões que são muito difíceis ou mais tensas, mais desafiantes, como é que podemos tornar isto a nosso favor? Eu acho que é das coisas mais interessantes na aprendizagem dos aspectos. Astrologia como uma forma de terapia. Aliás, ler um mapa é sempre uma forma de terapia. A astrologia humanista transpessoal, basicamente, toda a dinâmica filosófica é compreender-nos autoconhecimento para a evolução espiritual. Então já vi que vocês duas vão por essa dinâmica. Como superar os aspectos e transformá-los. Se eu tenho uma quadratura Saturno à Lua, uma conjunção Saturno a Vênus, uma oposição Vênus-Lua, o que é que eu posso fazer? Esteja ao meu alcance para superar esse handicap, ou não sei, handicap, ou esse padrão que eu criei. Já vi então? Desafio, esse desafio. São Desafio. desafios. Balança. Então, já vi que Nada é handicap. vão para, pelo menos para as tensões psicológicas e esotéricas, ou seja, uma abrangência psicológica e esotérica, psicológica e kármica, e não sei se irão ao esotérico. Mas temos cá o 6º ano para isso. E Ora, quero apresentar as duas um bocadinho do vosso programa, o que vão fazer ao longo do 3º ano. Se quiserem, podem partilhar ou só dizer como vocês acharem melhor. não temos aqui nada para partilhar, acho eu. Tem a voz, tem a imagem, tem a presença. Exatamente. Olha, nós vamos começar, como a Federica disse, por por estabelecer um padrão ou uma base na Sim. qual todos nós nos entendemos e por aí aparecem, nós vamos fazer uma espécie de revisão, se quiseres, pronto, sobre aspectos básicos. É para recordar, é para ganhar balanço, é para aquecer os motores, portanto, vamos começar por aí. E nessa sequência, nós vamos descrever os aspectos, primeiro os aspectos maiores, mas com base na relação que esses planetas têm em termos de elementos ou em termos de modalidades. Não é, Federica? Sim. Podes continuar. Sim, eu acho que o que nós pretendemos é falar, para além de nós vamos rever os planetas e os seus significados nos signos, planetas e signos, e depois vamos aos aspectos, particularmente aos aspectos, os maiores, e acho que vamos tentar pelo menos falar dos aspectos entre planetas pessoais e entre si, entre pessoais e os restantes, com algum pormenor, ou seja, nós temos um ano letivo para falar sobre isto, portanto, acho que o grande objetivo é falar disto com pormenor, e as pessoas acabarem o 3º ano a saber realmente o que é que significa uma quadratura, o que é que significa uma oposição, um trígono, um sextil, que é diferente de ser Sol, Plutão, ou a pessoa ter nascido no quarto crescente, ter um Sol, Lua, e fazer estas distinções, perceber bem estas diferenças que existem entre diferentes aspectos entre si, e depois o mesmo aspecto entre diferentes planetas pode ser mais tenso, menos tenso, e isto tudo com algum pormenor, com alguma profundidade. A nossa abordagem vai se prender principalmente com os aspectos maiores. Embora, quando apresentarmos os aspectos, também falemos dos aspectos menores. Eu lembro-me sempre que a Maria Flávia sabia o que sabia e dizia o que dizia e era muito impactante, sempre com os aspectos maiores.
E realmente a sensação que eu tenho é que não vale a pena nós irmos à procura, espiolhar, eu ainda tenho aqui mais este aspecto e este, se eu não souber os aspectos maiores. É que os aspectos maiores são aqueles que traçam a Quadro ideia, geral. O quadro fazem geral. tudo praticamente. E os aspectos menores é quando eu quiser fazer um zoom in e ir muito, 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 muito só ali a um Menor. pedaço. Eu, ao longo da minha aprendizagem com a Maria Flávia, eu quase não falei de aspectos menores. E não precisei. E ela lia um mapa e não ia lá. E, portanto, às vezes as pessoas acham que se souberem todos e se dominarem todos, e depois é quase a ideia de que isto está a ser gravado, eu não vou dizer disparates, mas há aquela ideia da formiga que pede uma boleia ao elefante e depois olha para trás e diz: Olha a poeira que a malta está a fazer, não é? Quer dizer, e a formiga é um aspecto menor e quem faz a poeirada é o aspecto maior. Portanto, vamos lá deixar de preciosismos, vamos olhar para os aspectos maiores, como a Federica É muito disse, típico dos com virginianos. profundidade e percebendo o que é que está lá e o que é que está lá por trás. E quando isso acontece, nós conseguimos fazer tudo. Só vos ia fazer uma pergunta. A noção sistémica ou cíclica ou holística dos aspectos, ou seja, o aspecto como uma parte de um todo, vocês vão tratar disso? Ou seja, uma quadratura é apenas uma etapa de uma conjunção, uma oposição, uma abordagem cíclica, sistémica, Se holística. tivermos tempo. Se tivermos tempo. Não é, para mim, uma prioridade. Não sei, mas pergunta também à Federica. Mas para mim não é uma prioridade esse ciclicismo. Desenvolvimento de ciclos cósmicos, não é? Não, os ciclos é outra coisa. Sim. Ou seja, o que tu estás a dizer é que se eu tenho uma quadratura, algures para trás, eles já estiveram a fazer uma conjunção e eu vou à procura de qual era a semente que foi deixada nessa conjunção. Isso é muita areia. Voltamos à formiga que está a olhar para a poeirada que a malta faz. Portanto, eu acho que primeiro vamos entender cada coisa de per si. E depois, se houver tempo, olhamos para esses pormenores também. Não, portanto, a resposta, mas se tivermos tempo, sim, vamos olhar para isso. Ai, Federica, qual é a tua opinião? Eu estou a falar muito. Não, eu também acho que para um terceiro ano talvez seja muita poeira e acho que é mais interessante nós. Eu gosto muito de uma teoria dos 3 Ps, que é o pouco, pequeno e possível. Eu acho que às vezes menos informação, mas boa informação pode ser mais produtivo do que muita informação, quase como se fosse muita tralha, desculpem a expressão, e que depois acaba por ser pouco esmiuçado e pode criar confusão. E eu acho que quanto mais simples a informação que nós passarmos, mais fácil é para reter. E depois, a partir daí, depois cada aluno, cada aluno há de ter a sua própria visão do mundo e da astrologia. Portanto, cada um, particularmente, há de fazer pesquisas e querer saber mais e tem mais anos para estudar ainda. E cada um vai atrás daquilo que quer. Nós não queremos todos, não andamos todos à procura da mesma forma. Por isso, Portanto, cada aluno faz a sua integração criativa, autoconsciente e individualizada da dinâmica da astrologia como uma. nós só acompanhamos esse processo, não é? Nós acompanhamos esse processo com a informação que vamos passando e com a interação entre nós e tentar do lado lá. Mas talvez menos informação, mas claro que as coisas são dinâmicas e se houver tempo, tudo é possível.
Então, já vi que tenho aqui duas pessoas perfeitamente alinhadas na Vênus, portanto, sintonizadas num projeto maior, que é o terceiro ano, em perfeita harmonia, como não podia deixar de ser. Então, a primeira aula será em outubro, na primeira semana de outubro. Agora já não me lembro qual é o dia, mas será uma aula aberta. É terça-feira. Às 19. Pronto, então vai ser terça-feira, dia 1 ou 2, se eu não estou em erro. Ou é 1 de outubro ou é 2 de outubro. Acho que é 1 de outubro, às 19. E a primeira aula é aberta. É assim para todas as pessoas, portanto vai ser uma aula aberta. Depois vai ser perguntas e respostas e depois vocês, a partir daí, vai haver uma triagem, vai fazer com que as pessoas depois decidam ou não. Será isso? É. Então, dado que vão decidir, já vão decididas, mas é isso, é uma aula aberta. Dado que vocês estão em sintonia, vai ser uma parceria que promete e que vão dar um dos aspectos mais, diria, o Vicente Beltrán Anglada, que foi esoterista, diz que de facto o karma cósmico dá-se através dos anos que as estrelas fazem de si. Portanto, os próprios aspectos têm em si um tal diálogo cósmico, psicológico e espiritual. Então, é um ano central, promete, com vocês duas alinhadas e a querer integrar tudo isso e interpretar numa dinâmica psicológica, transpessoal e espiritual. Aconselhamos vivamente todos a inscreverem-se no vosso ano e obrigado às duas por estarem aqui. E Nós esperamos por eles, não é, Frederica? Esperamos por todos e vamos acolher todos. Claro que sim. pronto. Então, obrigado às duas e Obrigada. até outubro, então. Até Obrigado. outubro. Obrigada.